Olá, esta é mais uma aula realizada em parceria com o professor Leandro Neves, do Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima, curso de Agronomia. Neste vídeo, vamos tecer alguns comentários sobre o crescimento microbiano em função do tempo, enfocando alguns aspectos envolvidos na produção e conservação de alimentos pela atividade microbiana. Desta forma, vamos mostrar como e quando devemos ajustar as condições necessárias para que os micro-organismos atuem na produção de alimentos e bebidas, tais como pães, queijos, vinhos, cervejas, ou na produção de substâncias como os ácidos lático e acético, que são muito importantes na indústria de conservação de alimentos. Com a palavra, o Dr. Neves. Obrigado, professor Armando. Até aqui, então, nós tivemos um apanhado geral da microbiologia dos alimentos, mais especificamente abordando as duas principais áreas de estudo aqui, que é a produção de alimentos a partir do crescimento do metabolismo microbiano e a conservação também de alimentos a partir da produção de metabólitos dos mesmos micro-organismos. Só que a partir de agora, então, nós vamos nos ater especificamente à curva de crescimento microbiano. Vamos entender como ocorre esse desenvolvimento, de que forma ele se utiliza das condições de pH, temperatura, oxigenação, para o seu pleno desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, essa é a curva clássica de micro-organismo, de crescimento microbiano. Ela possui segmentos, né? Então, de A para B, também conhecida como lag fase. De B para C, a log fase, também conhecida como fase exponencial. De C para D, a fase estacionária. E de D para E, a fase de declínio. Eu costumo relacionar a curva de crescimento microbiano a uma cena típica de alguém indo para uma festa. Então, de A para B, vamos lá. Você vai para a festa, você não conhece muita gente, não se ambientalizou ainda, portanto está numa fase de adaptação. Então essa lag fase também é conhecida como fase de adaptação, ou seja, você chegou na festa, você está começando a entender a música que está tocando, se está do seu agrado ou não, as pessoas que ali estão. Vai lá no bar, pede uma cervejinha, vê como que está legal. Então é uma fase de adaptação. Então o sujeito chegou na festa e ainda não pode, né, se manifestar totalmente como ele gostaria. A partir da sua adaptação, e aqui a gente vê na curva como lag fase, eu consigo observar a log fase. Aqui a log fase é uma fase de crescimento, a gente pode chamar também de crescimento exponencial. Trazendo a exemplificação para a festa, é como se a pessoa já percebesse que a música está tocando está legal, a cerveja está gelada e os companheiros começam a chegar. Então, a ambiência fica favorável para o pleno desenvolvimento social do cidadão. E a gente faz aqui a correlação igual ao micro-organismo. Então, nessa fase exponencial ou de máximo crescimento, nós observamos todas as condições possíveis, disponíveis para o máximo crescimento microbiano. Então, o pH está ok, a questão dos nutrientes também está ok, a questão da temperatura, da competitividade, das reações simbióticas ou até mesmo antagônicas, está tudo favorável. Então, aqui você tem o máximo de crescimento microbiano, que é aquele cara que está muito bem na festa, cerveja gelada, a música tocando está bacana, e ele já começa a visualizar o que vai acontecer na sequência. Então está tudo bem, perfeito? Só que nem tudo
né? Nem para sempre não é maravilha, né? Então aqui a gente já começa a observar esse platô, que a gente chama de fase estacionária, que é quando a música já não está legal, a banda está desafinando, a cerveja começou a ficar quente, aquela figura que a gente está visualizando já para, né, para ter um contato mais próximo, já não está dando muita mais bola para a gente, então está tudo ficando difícil, tá? Levando isso aí para a microbiologia, eu começo a observar o quê? Falta de nutrientes, um acúmulo de substâncias tóxicas e automaticamente, por uma relação de espaço, o equilíbrio ocorre, já começa a haver um equilíbrio muito próximo da multiplicação e da morte dos micro-organismos. Então aqui eu já não observo o crescimento microbiano, não como anteriormente na fase de crescimento exponencial, e aqui é uma fase desse platô onde você vê a coisa mais estacionada, perfeito? E essa fase precede o declínio, tá? Declínio de D para E, onde nós já vemos lá na festa, a música parou, a banda foi embora, o segurança já está mandando todo mundo embora, e se você não tomar muito cuidado, você acaba levando safanão. Então aqui a cerveja já não está vendendo mais, o que está quente, está horrível a situação e já era hora de você estar em casa dormindo. E aqui o micro-organismo também percebe a mesma situação, a morte, um declínio dessa casta, dessa cultura microbiana e automaticamente uma perda de viabilidade do desenvolvimento desse micro-organismo, perfeito? É uma curva clássica, isso acontece com todos os micro-organismos. Mas há duas perguntinhas na área de alimentos que a gente gostaria de estar colocando em pauta. Primeiro, se o meu interesse, se a minha indústria visa a conservação dos alimentos, aonde nessa curva eu devo me preocupar mais? Vamos lá, vamos entender. Se a primeira fase é uma fase estacionária de adaptação, a partir daqui ocorre um crescimento exponencial dos micro-organismos, para mim é clássico. Então, se o meu interesse é a conservação dos alimentos, eu devo me preocupar com o quê? Com a fase de adaptação, ou seja, não fornecer as condições ideais para o crescimento microbiano. Se a presença dele pode causar deterioração, eu vou dificultar toda e qualquer situação que vá favorecer o seu crescimento. Perfeito? Segunda pergunta, o interesse na área, a indústria de produção de alimentos. Lembrando, pensando, claro, que o micro-organismo é a matéria-prima. Vamos pegar aí, por exemplo, uma indústria de vinhos, perfeito? Que usa de leveduras para fermentação do mosto da uva, perfeito? Então, em qual ponto dessa curva microbiana eu devo mais me preocupar? Evidente, se a indústria de alimentos ela quer que tenha mais micro-organismos e esse micro-organismo produza mais alimento, evidentemente o ponto principal da curva é de B para C, o intervalo da curva é de B para C. Então aqui eu tenho que fornecer todas as condições ideais para o melhor crescimento dessa casta microbiana, para que eu possa produzir mais alimento. Por quê? Porque a indústria de alimentos precisa do desenvolvimento microbiano para que eu produza o alimento. Diferentemente da primeira situação, em que a indústria de conservação dos alimentos não quer que tenha um micro-organismo. Perfeito? Então, no primeiro caso, eu tenho que me preocupar com a não adaptação dele. E no segundo caso, eu tenho que fornecer todas as condições possíveis e imagináveis para o crescimento microbiano. Correto? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre a produção e a conservação dos alimentos utilizando os micro-organismos. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.